Gostaria de resolver a questão 19 que caiu na prova de matemática da AFA de 2020, da Academia da Força Aérea. Esse problema te dá dois polinômios. O primeiro deles depende de um parâmetro racional m. Esse coeficiente aqui do termo x² é uma função polinomial de m, que é um número racional, né? Pelo próprio enunciado do exercício. E o outro polinômio, você consegue identificar facilmente que ele é um quadrado perfeito daquela relação, daquela identidade que é conhecida como produto notável, em que a soma ou a diferença de dois termos ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, mais ou menos, conforme o caso, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Nesse caso aqui você tem o x é o primeiro, né, e o 1 menos 1 é o segundo termo. E está falando mais que os gráficos de A e B possuem apenas um ponto em comum sobre o eixo das abscissas. Aí está te perguntando qual que é a alternativa correta. Para resolver essa questão, a primeira coisa que você tem que notar, você já escreveu aqui o quadrado perfeito, é que no gráfico dessa função, o único ponto em que essa função aqui, esse polinômio, b de x, toca o eixo das abscissas, é aqui no ponto do plano que é dado pelas coordenadas 1, 0. Certo? X igual a 1 e y igual a 0. A segunda coisa que você tem que usar é a informação do enunciado de que os gráficos de A e B se tocam num ponto só. E esse ponto está sobre o eixo x. Então, necessariamente, o gráfico de A vai ter que passar por aqui. Porque esse é o único ponto do gráfico de B que toca o eixo x. Então, se o ponto em comum do A e do B está no eixo x, tem que ser esse ponto, porque só tem ele, não tem mais nenhum outro. Isso te dá a informação de que 1 também é raiz de A. Então, A de 1, que é igual a 1 ao cubo, só para escrever do jeito que está aqui, não tem necessidade de escrever 1 ao cubo. É idiota até ficar escrevendo potência de 1. Mas, por questão de clareza, se você substituir o 1 aqui, isso aqui tem que ser 0. Então, você conclui, depois de fazer aqui, que 1 menos 2 dá menos 1, e 3m ao cubo menos 4m menos 1 tem que ser 0, porque 1 é a raiz disso aqui. Agora você encontrou um outro polinômio, que eu vou chamar de t de m, um polinômio de terceiro grau, e você está dizendo que tem que haver um m racional para que esse polinômio se anule. Por que tem que haver? Porque se não houver, você entra em contradição com o próprio enunciado da questão. Então, se a questão está bem formulada, tem que ter um m racional que satisfaz isso aqui. Como é que você acha esse m? Se você for mais daqueles espertinhos que tentam logo o 1 e o menos 1 para ver se dá certo, você vai ter sorte, porque nesse caso vai dar certo. Isso aqui vai dar menos 3, mais 4, menos 1. Menos 3 com menos 1 dá menos 4, soma 4 dá 0. Então você sabe que o menos 1 funciona. O seu problema seria, no caso de proceder dessa forma, provar que não existe nenhum outro m, ou se existem outros valores de m racionais que satisfazem essa equação, encontrá-los. Como é que você pode fazer isso? Tem duas formas. A mais simples é o teorema das raízes racionais. Esse teorema simplesmente diz que se existe uma raiz racional, o P é divisível pelo coeficiente do termo em zero e o Q é divisível pelo coeficiente do termo enésimo do polinômio. Nesse caso aqui, o n é igual a 3, né? Então o P é divisível pelo coeficiente a zero por menos 1 e o Q é divisível por 3. Isso quer dizer o quê? Se P é divisível por menos 1, o P tem que pertencer ao conjunto 1 menos 1. E o Q tem que pertencer, como é divisível por 3, ao conjunto 1 menos 1, 3 e menos 3. Consequência disso é que o P sobre Q
que é o x, que é a solução, tem que pertencer ao conjunto 1, menos 1, 1/3 e menos 1/3. Aí se você testar, não vou fazer porque não tem necessidade, você mesmo pode substituir cada um deles nesse polinômio aqui, você vai ver que só o menos 1 funciona, só o menos 1 zera isso aqui. O 1, obviamente, não dá, porque você põe 3 menos 4 dá menos 1, menos 1 dá menos 2, e o terço eu vou deixar você fazer, 1/3 menos terço você pode fazer. Pronto, aí você já sabe a forma exata do seu polinômio A. Porque com isso tudo aqui, você descobriu que o m é menos 1. Tem que ser menos 1. Caso contrário, isso aqui não acontece. Então, o A de x é x ao cubo mais 3 vezes 1 ao cubo, menos 4 vezes 1, só de clareza, colocando aqui, perdão, menos 1 no lugar do m, para ficar mais óbvio para todo mundo que nós estamos empregando o menos 1 dentro do m aqui, vezes x ao quadrado, menos 2. Então, o A de x vai ser a forma exata x ao cubo. Aqui dá 4 positivo, aqui dá 3 negativo, dá mais x ao quadrado, menos 2. Pronto. Daqui para frente fica fácil demais você resolver o exercício, porque você vai perceber que isso aqui, ó, uma raiz dele é facinho de ver qual que é. É 1. Ó, beleza. Dá 0. Aí o que você faz? Você fatora ele, né, usando o teorema fundamental da álgebra. O teorema fundamental da álgebra vai te dizer que existe pelo menos uma raiz complexa, né? Mas um corolário desse teorema te fala que você pode representar qualquer polinômio como o coeficiente AN vezes x menos a raiz número 1, multiplicado em produtório, né, até chegar no x menos a raiz enésima. Independente da existência ou não de raízes que se repetem, né? Você pode ter, por exemplo, esse polinômio x menos 1, potência 5, por exemplo. Aqui o 1 é igual a R1, R2, R3, R4 e R5, certo? Independente da existência ou não de raízes repetidas, né, que a gente chama de raízes degeneradas, você pode escrever dessa forma. Isso aqui você pode traduzir dizendo que se x é igual a R, algum R, algum desses R1, R2, R3, então o polinômio x menos R divide o polinômio P. Ou seja, o P é divisível por esse polinômio, é a mesma coisa. Então você vai ter que dividir o A de x dividido por x menos 1, que você acabou de provar que A de 1 dá 0, que é 1 mais 1 menos 2. Como é que você divide um polinômio pelo outro? Tem gente que gosta muito da chavinha, daquela história de escrever esse polinômio aqui do lado de cá da chave, igual você faria com dois números naturais. Mas eu acho esse procedimento, embora obviamente perfeitamente correto, ele obscurece um pouco o mecanismo por trás da divisão. Então eu vou te ensinar outra coisa que é equivalente a essa. Você vai tentar fazer aparecer vários fatores x menos 1 na marra aqui, ó. Por exemplo, você vai fazer aparecer um x menos 1 aqui, obviamente você tem que tirar um x quadrado. Então você soma ele de volta. Você tirou um daqui, que não existia, você pôs ele de volta na hora que você colocou 2x ao quadrado. Um era o que está aqui, o outro é o que você pegou emprestado aqui. É procedimento parecido com aquele negócio de pegar emprestado na subtração de dois números naturais. Aí em seguida, você coloca o resto do polinômio. Já estava aqui, menos 2. Aí o que dá aqui? Ó? Você fatora o x ao quadrado, viu? Ó, apareceu um x menos 1 na marra. Aqui você fatora o 2, x ao quadrado menos 1. Mas você sabe muito bem que o x ao quadrado menos 1 é igual a x menos 1, que multiplica x mais 1. Ou vamos escrever inverso, tanto faz, né? Aí você fatora o x menos 1 de todo mundo. Ó. X ao quadrado mais 2x mais 2, multipliquei aqui, que multiplica x menos 1. Então a divisão disso aqui por isso aqui vai dar isso aqui que está do lado de cá. Ó. A hora que você dividir aqui por x menos 1, vai sobrar isso aqui. E se você quer encontrar todas as raízes do A, esse procedimento é bem legal, porque te permite
passar de uma equação de terceiro grau para uma de segundo. Então, vamos resolver o restante da equação. Encontrar o restante das raízes. Você vai ter que encontrar as raízes de x ao quadrado mais 2x mais 2. Aí é muito fácil, porque você é um bom conhecedor de Bhaskara. Calcula o delta. B ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 1 vezes 2 é menos 4. Aqui você usa Bhaskara. Raiz quadrada de menos 4, divide por 2. Vai dar menos 1, mais ou menos. Aqui você sabe que raiz quadrada de menos 4 você pode escrever usando o número complexo 2i. 2i depois divide por 2 fica mais ou menos i. Pronto. Você achou o conjunto de solução de A. Que vai ser o quê? Vai ser o 1, o menos 1 mais i e o menos 1 menos i. Aí o que você tem a fazer para poder resolver as questões? Analisar o que está escrito em cada alternativa. A maior parte das alternativas se refere às raízes de A. Vamos começar pela letra A. A letra A te diz que o produto é a soma das raízes imaginárias. Quais são as raízes imaginárias? São menos 1 mais i, vou chamar de raiz imaginária número 1, e menos 1 menos i, que é o conjugado dela, né? Que tem uma maneira de provar que se um número complexo é a solução de uma equação, o número complexo conjugado a ele também tem que ser. Então, a soma vai dar o quê? Vai dar menos 2, que essa parte cancela com essa. E o produto dá menos 1. Todo mundo que já mexeu com o número complexo sabe que o produto de um número pelo seu conjugado é o módulo do número. Vai ser o quadrado disso aqui, mais o quadrado da parte imaginária. Aqui, ó, aqui menos 1 dá 1 ao quadrado, a parte imaginária é cancelada, e aqui você recupera o menos i ao quadrado, que é mais 1, né? Então, dá 2. Se quiser fazer detalhado, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Depois você tem um mais i aqui, o menos i para cancelar e o menos i ao quadrado. Aqui sumiu, aqui dá menos 1 dá 2 no final. Ok? O que essa letra afirma é que S é o complexo conjugado de P. Isso é falso. Porque o complexo conjugado de um número real, que não tem a parte imaginária, é o próprio número real. O menos 2 não é o complexo conjugado de 2. O i seria o menos 2i, seria o complexo conjugado de menos 2i. Mas isso não é válido para números que só têm a parte real. Então essa letra A é falsa. Letra B está dizendo os afixos das raízes de A formam um triângulo equilátero. O que é um afixo do número complexo? É um ponto no plano R2 que representa aquele número complexo. Então vamos representar as nossas raízes. O afixo de 1 é aqui, parte real fica aqui no eixo X, parte imaginária no eixo Y. Então, 1 você representa ele aqui no eixo real, que só tem parte real. Já as partes complexas você representa no eixo Y. Então aqui você vai ter essa representação aqui das raízes, que formam um triângulo sim, mas não é um triângulo equilátero, como vai ser facinho de ver daqui a pouco. Porque esse lado aqui obviamente dá 2, o lado dele, mas esse outro lado aqui, ó, ele não mede 2. Porque você tem, ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo que tem lados 2 e 1. Então você usa Pitágoras e vai ver que aqui vai dar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é a raiz de 5, que obviamente é diferente de 2. Então dá um triângulo, sim, mas um triângulo isósceles, não um triângulo equilátero. Então a letra B também falsa. Agora vamos analisar o que está escrito na letra C, tendo cuidado apenas de não apagar as raízes, né? Que às vezes a pessoa pode esquecer. Letra C está dizendo as raízes de A possuem argumentos que não formam uma PA. O que é o argumento de um número complexo? Eu vou desenhar de novo isso aqui para ficar claro, que como eu representei os pontos aqui, formando um triângulo, pode obscurecer o fato de que o argumento você tem que considerar o vetor que liga o ponto
a origem. Então os três vetores são representados aqui por essa parte aqui que eu vou colocar em vermelho. Tem esse aqui do 1, esse aqui de cada uma das raízes complexas. Aqui tem 1, menos 1, e aqui está todo mundo em menos 1. O argumento seria esse argumento aqui, que é o ângulo que vai... O argumento do 1 é 0. Claro, porque está no eixo dos reais, o argumento é 0. O argumento do R1, que é essa primeira raiz aqui, seria esse ângulo aqui. Como aqui tem um quadrado, esse ângulo aqui seria 90 mais 45, dá 135 graus. E o argumento de R2, daqui, se aqui é 45, porque está na diagonal de um quadrado, de lado 1, ó, aqui é 1 e aqui é 1 também, aqui vai ser mais 45 e aqui mais 45, porque aqui de cá é simétrico. Então, seria esse 135 mais 90. Então, a primeira vez você somou 135, da segunda você somou mais 90 para achar o eixo. Então, não é uma PA. Não é uma PA e a alternativa afirma que não é uma PA. Então, essa é a sua resposta. Agora, a letra D, a gente não precisa fazer ela, porque a gente já achou a resposta. Numa prova de tempo limitado, você achou a resposta, você fica contente, marca e passa para frente. Mas vamos para título de exercício fazer essa letra D. Todas as raízes de A possuem o mesmo módulo. O módulo de 1 é 1, claro. E o módulo dessa aqui a gente já viu que o módulo de um número complexo é calculado usando o teorema de Pitágoras, que é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz de 2. A mesma coisa vale para o conjugado, só muda de lado. Então, não é verdade que todas as raízes têm o mesmo módulo. Agora, como exercício, eu vou sugerir, para você quebrar a cabeça, resolver isso aqui, ó. Você vai analisar todo o espectro possível das raízes de A com M racional, certo? Se você quiser, né? Para ver o comportamento, quando, por exemplo, se existe algum caso em que essa letra aqui é verdadeira, se as raízes formam um triângulo equilátero. Você pode simplificar até esse exercício se você quiser, simplesmente analisar em que situação de M é possível que os afixos das raízes de A formem um triângulo equilátero, certo?